Fala pessoal, tudo bem com vocês? Respondendo a um pedido aqui de um inscrito do canal, pediu para fazer um estudo de uma empresa do setor de energia elétrica, a EMAI 4. Vamos passar ele um pouco no seu histórico, depois entrar na parte fundamentalista, analisar alguns indicadores fundamentalistas, depois vamos dar aquela olhada na análise gráfica que a gente adora fazer aqui para as empresas e para os fundos imobiliários e no finalzinho a gente vai dar aquela opinião final, né? Para ver se vale a pena a gente aprofundar mais os nossos estudos, se é uma boa empresa para a gente investir ou não. Beleza? Então, iniciando aqui no seu histórico, a EMAI 4 ela é uma sociedade anônima de capital aberto, de direito privado, registrada na CVM desde 1998. Suas ações são negociadas na B3 Brasil Bolsa Balcão sob os códigos EMAI 3, então são as ações ordinárias, são aquelas que têm direito ao voto, e EMAI 4 são as ações preferenciais. As aqui têm preferência no recebimento dos dividendos. Seu controle acionário é exercido pelo Estado de São Paulo, que detém 99,9% do capital votante. Ou seja, ela é uma empresa estatal, então empresas estatais a gente tem que ter um pezinho atrás ali, não quer dizer que a gente não vai investir, porque tem boas empresas aí que são estatais e entregam bons rendimentos no longo prazo, mas é porque existe sim uma interferência política ali dentro, então a gente tem que tomar cuidado nas empresas estatais, mas se ela for uma boa empresa, sim, vale a pena a gente colocar o nosso dinheirinho ali. Então a companhia ela opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica localizado na região metropolitana do estado de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul. Esse sistema é constituído de reservatórios, canais, usinas e estruturas associadas com operação voltada para o aproveitamento racional das águas superficiais e a busca pelo aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos disponíveis, promovendo a geração de energia, o controle de cheias, o fornecimento de água bruta para o abastecimento público, o lazer e a pesca. Então, a concessionária federal de serviços públicos de geração de energia elétrica, a EMAI, tem sob sua gestão 4 aproveitamentos hidroelétricos em uma área que se estende desde o município de Salto até a Baixada Santista, no estado de São Paulo. Então, aqui são os 4 ativos que ela possui, aqui as 4 hidrelétricas dela. Beleza, então demos uma passada geral, então já ficamos sabendo que ela é uma estatal aqui nessa primeira parte do vídeo aqui. Agora vamos entrar no site Status Invest para a gente dar uma olhada em alguns indicadores fundamentalistas para ver se ela entrega receita, entrega lucro ali também no longo prazo, beleza? Então já estamos aqui no site Status Invest. Esse site é muito legal para a gente avaliar esses indicadores aí fundamentalistas. E ó, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Se você está começando aí nesse maravilhoso mundo do mercado financeiro, olha para esse tanto de letrazinho, o que é um PL, um DY aqui, um PVP, um EV sobre EBITDA, não sabe nada disso, não sabe interpretar. Tem um livrozinho que eu acho bem bacana, bem simples, você vai entender o geralzão disso aí, que é esse livro aqui, ó, Avaliando Empresas e Investindo em Ações. Vale muito a pena você adquirir esse livrozinho aqui. O link vai estar aqui na descrição. Eu sou tipo um associado da Amazon lá. O que acontece? A Amazon, ela busca associados, aí tipo assim, eu divulgo para ela os livros, não vai aumentar o valor do livro nem nada, tá bom? Vai ser o mesmo valor se você for direto lá na Amazon. Isso é uma forma da Amazon ajudar quem ajuda a divulgar ela ali, ela dá uma porcentagem do valor que ela ganha lá para a pessoa. E aí, se você comprar nesse link aqui embaixo, é uma forma de você ajudar um pouquinho aqui quando eu divulgo os livros aqui, para ajudar aí o canal também a desenvolver, beleza? Então, se tiver interesse, compre esse livrinho que vai te ajudar bastante aí você interpretar, olhar e entender os indicadores fundamentalistas, ver se uma empresa é boa ou não, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai olhar numa empresa, ver se ela entrega bons lucros para a gente através dos dividendos, né? Então a gente olha o dividend yield dela aqui. O atual, 3,96. Atualmente ela não é uma boa pagadora de dividendos. O legal seria ali 5, 6, 7% ali, seria uma boa pagadora de dividendos. E a sua média histórica, 4,24. Então a gente percebe que ela tem picos aí de aumento de dividendo, depois diminui bastante. Teve um pico em 2021, foi uma excelente pagadora, 10,64% e atualmente 3,96%. Então, não tem um pagamento crescente e recorrente de dividendo de yield aqui à empresa. O PL dela, o preço sobre o lucro, é uma forma da gente ver se a empresa está meio cara ou barata, que vai relacionar o preço dividido pelo lucro da empresa e ao tempo que você reaveria aquele dinheiro investido naquela ação. Então você investiu hoje na empresa, vamos voltar aqui só para você entender rapidamente.
Se você investiu em uma ação R$ 36,04 atualmente, com esse PL hoje dela de 11,27, então esse dinheiro de R$ 36, apenas com o lucro que ela gera para você ali, você conseguiria reaver esse dinheiro com 11,27 anos. Então, aproximadamente 11 anos, tá bom? Esse é o PL atual. E a média histórica dela, menos 512, porque teve um PL em 2011 aqui negativo, que foi prejuízo que a empresa gerou, mas vamos desconsiderar esse ponto fora da curva. Então, tá ali, ó, de 2018 para cá, próximo aos 15 ali o PL dela. Beleza? Um PL assim, dentro do padrão ali, mas um pouco acima do setor de energia elétrica. E agora vamos olhar o PVP, preço sobre valor patrimonial. Então é o preço da ação dividido pelo aquele valor patrimonial que aquela ação tem dentro de todo o patrimônio da empresa. Então atualmente 1,73 e a sua média 28,53. Então o PVP dela está ali próximo a 1 ali, então quando está acima de 1, a empresa está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, e quando está abaixo de 1, a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Claro que a gente gostaria de comprar a empresa sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, porque aí no longo prazo o mercado corrige essas discrepâncias, mas não quer dizer que uma empresa que esteja acima esteja cara, ok? Então você tem que avaliar os indicadores assim como um todo, um conjunto de indicadores para tomar as suas decisões. Dívida líquida sobre EBITDA de menos 11,25, então a empresa não tem dívida atualmente, e aqui embaixo alguns indicadores de eficiência. Então, margem bruta dela 31,24 é atual, e isso aqui é muito bom da gente observar no longo prazo, por isso que a gente tem que observar uma média aí dos últimos 5, 6 anos aí dos indicadores para a gente enxergar uma tendência, enxergar um padrão. Então, olha só, a margem bruta dela vem aumentando no longo prazo. Então, isso é excelente. Margem bruta significa o lucro bruto ali dividido pela receita líquida. A empresa está se tornando cada dia mais eficiente. E a margem líquida dela, que já vai relacionar o lucro líquido dividido pela receita líquida, também é crescente no longo prazo, e uma margem líquida muito boa de 22,13%. Beleza, e agora o indicador de rentabilidade, o ROI, 15,88, também é um bom ROI, vai relacionar a rentabilidade ali, o lucro líquido pelo patrimônio líquido da empresa, o quanto de rentabilidade a empresa está gerando em cima daquele patrimônio dela, então crescente também no longo prazo, muito bom. Só que eu vou voltar um pouquinho aqui agora no site, na parte de cima, para mostrar um ponto negativo dessa empresa, porque aqui embaixo a gente já mostrou que ela está com alguns indicadores de eficiência, de rentabilidade bacana, não tem dívida, não é uma boa pagadora de dividendos, provavelmente está retendo parte do lucro, boa parte do lucro para poder reinvestir na empresa. E aqui em cima, isso aqui é um ponto negativo que eu enxergo. Liquidez média diária dela é de R$150 mil. É uma liquidez muito baixa. Significa que você, muitas vezes, quando gerar uma ordem de venda, caso você precise vender essas ações da empresa que você possui, se você gerar uma ordem de venda, pode ser que não tenha comprador para aquelas ações. Então, uma liquidez de R$150 mil por dia é muito baixa. Então, crie aí para você um filtro acima de R$1 milhão, enfim, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com as suas finalidades e com as suas características aí, tá bom? Então, descendo mais um pouco aqui, vamos dar uma olhadinha lá embaixo no seu patrimônio. Então, é uma empresa que tem um patrimônio líquido de 768 milhões e um valor de mercado de R$1 bilhão aproximadamente. Então, ela é uma microcap ainda. Então, é uma empresa bem pequena em relação a grandes outras empresas, tem muito espaço de crescimento ainda, então ela tem que mostrar eficiência para conseguir ganhar mercado aí no longo prazo, ok? E o seu free float 60%, então 60% das ações estão disponíveis no mercado para serem negociadas. Agora vamos passar para outro site que eu olho através dos gráficos a evolução da receita, do lucro e do patrimônio, beleza? Agora esse site aqui, eu utilizo essa aba aqui do lado, ele também traz vários outros indicadores, os mesmos indicadores lá do outro site que a gente estava olhando para você interpretar aqui também. Mas eu gosto de usar essa parte dele aqui, ó, balanço patrimonial, a gente enxerga através dos gráficos. Olha só, a dívida líquida dela, a gente consegue perceber que 2017 para cá teve uma dívida líquida negativa, então a empresa não tem dívida no atual momento. O patrimônio líquido dela é crescente no longo prazo? Chegou a vir crescendo até 2020, meio de 2020 ali, depois perdeu um pouco de patrimônio e está estável o patrimônio no atual momento. O legal é ver um patrimônio crescente e constante no longo prazo. E agora vamos olhar esse mesmo padrão para a receita e para o lucro dela. Receita líquida dela crescente no longo prazo, principalmente de 2019 para cá, teve um crescimento muito exponencial, positivo isso aqui para a empresa. E o lucro líquido dela também, bastante lucro aqui.
E essa barrinha verde aqui é a distribuição de proventos. Então, distribuiu bastante provento em 2022, 2021, 2022 e crescimento de lucro também de 2019 para cá. Agora vamos olhar a parte da geração de caixa dela. Então vamos entrar nessa aba fluxo de caixa. Então, geração de caixa a gente pode olhar através desse indicador EBITDA aqui. Então, teve momentos aqui no passado que ela tinha geração de caixa negativo. Isso aqui não é legal para a empresa. Geração de caixa positivo significa sinal de saúde para a empresa, que a empresa consegue honrar com seus compromissos ali com caixa, caso precise, né? Então, teve um caixa muito positivo em 2021, não tem um padrão legal ainda, então, para mim, isso aqui é um ponto negativo. Ela tem que conseguir manter um padrão positivo de caixa e principalmente crescente no longo prazo. E aqui o CAPEX, despesas com investimentos. Então, ela fez um desinvestimento, se a gente for olhar aqui em 2021 e 2022, teve alguns investimentos bacanas de 2018 para cá, mas também não é um gráfico que eu gosto, assim, opinião minha, tá bom? Que eu enxergo assim, eu não gosto, não levaria como um ponto positivo para a empresa. Beleza? Então, na parte fundamentalista, a gente fecha aqui no finalzinho, eu dou um geralzão, opinião geral, um resumo. Agora vamos dar uma olhada na análise gráfica dela. Olhando agora a análise gráfica dela, comparando ela com o Ibovespa, gráfico semanal aqui, mais de médio prazo. Então, pegando a empresa de 2020 para cá, então 2020 teve a queda de março dela, olha o crescimento exponencial que ela teve aqui na valorização das suas ações. Temos que tomar muito cuidado nesse tipo de empresa. Eu aposto com você, se você olhar todas as empresas que tiveram essa valorização, Banco Inter, Magalu, várias outras empresas que tiveram essa explosão de crescimento aí depois da queda de março de 2020, teve uma correção violentíssima depois e praticamente devolveu toda a sua valorização. Então, muitas vezes a gente entra em papéis na empolgação do mercado, sem estudar o papel, sem ver o crescimento do lucro, porque normalmente o preço ele segue o lucro. Então, se o lucro vem crescendo, o preço também da ação, na tendência do longo prazo, é crescer também, mas não de forma tão exponencial assim. Quando tem essas formas exponenciais, o mercado vai lá, começa a vender, realizar lucro, corrige, e o investidor que não entende nada do assunto, compra aqui em cima aqui, ó, e entra no prejuízo e amarga um prejuízo muito grande. Então temos que tomar cuidado, tá bom? Porque depois da queda de março de 2020, o Brasil entrou numa crise violenta e não teve empresa que deu essa valorização toda, essa explosão de crescimento. Estamos vendo empresas sim entregando lucros aí históricos, mas no longo prazo que a gente colhe grandes frutos aí, tá bom? Cuidado com isso. Então, valorização com o Ibovespa aí no médio prazo, ela vem ganhando do Ibovespa e agora vamos dar uma estudada só nela. Então, gráfico semanal. Aqui, ó, ela entrou em tendência de baixa e depois do cruzamento das médias móveis aqui de curto período para baixo de longo período, aí fortaleceu mais ainda a tendência de baixa da empresa. Podemos traçar, olha que interessante, se você traçar aqui, olha onde que ela devolveu a valorização dela. Teve essa explosão de crescimento, de valorização, ó, vou marcar o topo histórico aqui da pré-pandemia, olha onde que ela está aqui atualmente. Então ela está segurando nesse suporte desde maio de 2022. Então é um suporte forte, tá? Um suporte que marca a psicologia do investidor, está segurando muito bem aqui. Talvez a empresa, talvez o mercado, né? O mercado tenha precificado esse fundo dela aqui. Então talvez seja um suporte muito forte e seriam bons pontos de entrada para quem pensa no longo prazo, porque agora se ela começar a valorizar aqui e seguindo o lucro da empresa, talvez não entre tanto na parte especulativa. Agora vamos olhar alguns indicadores para a gente fortalecer essa ideia que a gente está tendo aqui na cabeça. Então vamos olhar primeiro o MACD, que ele vai trazer a reversão de tendência de forma antecipada, e ele reverteu a tendência aqui, trouxe essa possível reversão de tendência de forma antecipada mais ou menos em maio de 2022. Então seria um ponto que eu, Gustavo, começaria a fazer aportes na empresa aqui, ó. E seria interessante, tá vendo? Você consegue fazer os aportes mais ou menos no mesmo preço, porque ela está meio que lateralizada, segurando nesse suporte aqui. Beleza, então o indicador MACD sinalizou para a gente que seria talvez o fundo do poço dela e um bom ponto de começar a entrar. E o índice de força relativa dela, que vai medir a força interna do papel para ver se a gente vê se a força vendedora está mais forte que a força compradora. Então, a força vendedora ainda está mais forte que a força compradora, mas a força compradora a gente percebe que vem ganhando força, vem ganhando espaço aqui. Passou dos 50%, a força compradora fica mais forte,
os touros ficam mais fortes do que os ursos e aí sim fortalece mais ainda essa reversão de tendência. Beleza? E aí depois ocorrendo o cruzamento das médias móveis, aqui a média móvel de curto período cruzando por cima da de longo período, e aí fortalece mais ainda essa reversão de tendência. É o seguinte, vou falar na parte gráfica, vou resumir a parte gráfica dela no gráfico semanal. Não vou trazer gráfico de curto prazo, porque aí seria muito especulativo. A gente está pensando aqui no longo prazo, né? Na parte de ganhar dinheiro no longo prazo, estudando a parte fundamentalista primeiro e depois a gente utiliza o gráfico simplesmente para a gente poder olhar em quais momentos que a gente está fazendo os aportes, se são momentos especulativos ou se são em bons pontos de entrada. Parte gráfica dela, para mim, a empresa gerando bons lucros, ela estaria num bom ponto de começar a fazer aporte. Não é recomendação nem de compra nem de venda, é o jeito que eu estudo, é o jeito que eu analiso os gráficos, tá bom? Na parte fundamentalista, tem que tomar cuidado em algumas coisas. Primeiro, liquidez média diária dela muito baixa, então se você fizer um grande aporte na empresa, pode ser que você não consiga vender caso você precise vender as ações, porque o legal é a gente comprar e manter por longo prazo se a empresa for boa e entregar bons retornos. Temos também a geração de caixa dela, que ela tem que manter um caixa constante, um caixa positivo ali na empresa. E temos também que ela é uma empresa estatal. E temos que saber que podemos sim colocar uma empresa estatal dentro da nossa carteira, mas que em momentos ali próximos a eleições, não sei o que, sempre vai ter o dedo da política ali para interferir de alguma forma, tá bom? E a parte que eu olho nos indicadores de eficiência e de rentabilidade é uma empresa que gera eficiência, margem bruta boa, margem líquida boa, o ROI, que é um indicador de rentabilidade bacana, bom também, crescimento de receita e de lucro, principalmente dos últimos 3, 4 anos para cá. Então é uma empresa que você tem que ir com um pouco de cuidado, mas não é uma empresa ruim não, tá bom? Vendo outras empresas aí do setor de energia elétrica, ela até ganha de algumas, mas vá com cuidado nela, estude ela com calma. Se for fazer aportes na empresa, talvez comece com pequenos aportes e aí vai ganhando espaço, vai ganhando confiança na empresa no longo prazo, e aí a empresa for crescendo, ela é um microcap ainda, tem espaço para crescimento, for ganhando mercado, você vai aumentando seus aportes ali tranquilamente, tá bom? Essa é a minha opinião, espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e se quiser vídeos aqui de algumas empresas, de alguns fundos imobiliários, é só comentar aqui embaixo que eu vou lá e anoto e quando eu puder eu faço vídeo para você, beleza? Um grande abraço e até o próximo.